continuar aí as exposições dos livros apócrifos ou deuterocanônicos. Lembrando que eu estou usando a Bíblia de estudo apologético, você pode ver, é um ótimo investimento, tá? Volto a dizer. Vou ler para vocês aqui as implicações do livro de 2 Macabeus. Uma leitura um pouco extensa, mas tenha um pouco de paciência e com certeza vai ser muito produtivo. Acompanhando o estilo que foi escrito o livro de 1 Macabeus, nesse também constatamos, entre outras coisas, uma série de anacronismos. Começando pela narrativa sobre a morte do rei Antíoco. A referência é 2 Macabeus 1, do 11 ao 17. Fala que ele foi assassinado brutalmente por apedrejamento, sendo que em seguida esquartejado. Enquanto 1 Macabeus 6, verso 1 ao 17, diz que o mesmo rei morreu de tristeza por não ter alcançado seu objetivo, a conquista de Alimaida e suas riquezas. Então aqui você já vê a primeira discrepância. No livro de 2 Macabeus ele morre por apedrejamento, no livro de 1 Macabeus ele morre de tristeza. E não só isso, a primeira narrativa sobre a morte do rei Antíoco, conforme registrada no capítulo 9, também é incoerente. O texto versa a respeito do juízo divino que teria caído sobre este rei por causa da sua arrogância, proporcionando-lhe dores, fraturas, chagas e a ação de vermes, ocasionando o seu falecimento. Por essas contradições, compreende-se que a obra, ainda que levando em consideração a citação de personagens históricos verídicos, como Judas Macabeus, por exemplo, nada mais é do que uma fábula. Até porque os próprios editores da Bíblia de Jerusalém reconhecem que o autor associou a morte de Antíoco Epifanes a de Antíoco III, baseado na crença popular, visto que ninguém conhecia ao certo a forma como Antíoco Epifanes havia perecido. Na referência de 2 Macabeus 2, do 13 ao 15, o autor menciona textos dos quais não existem citações paralelas. Trata-se de supostas obras escritas por Neemias e Davi, que estariam guardadas na biblioteca de Neemias. Judas Macabeu teria sido um dos homens que colocaram como recuperação de tais livros. Capítulo 2, no verso 14. Dos versículos 19 a 32, pode-se vislumbrar com facilidade o quanto essa obra é artificial, a narração feita na primeira pessoa do plural, nós, em um esforço do escritor em atender às necessidades dos prováveis leitores, o que infere planejamento humano para a transcrição de algo, impedindo que se qualifique nesta parte como obra divinamente inspirada, quando atentamos para os ditos. Quais são os ditos? Vamos ler? Para os que desejam adentrar nos relatos da história, tivemos o cuidado de proporcionar satisfação. Está no verso 24 e 25 de 2 Macabeus, capítulo 2. Essa é uma condição própria do homem, né? Ocasionar satisfações aos seus leitores. Deus não tem essa preocupação. O livro de Macabeus mostra que o escritor tinha essa preocupação. Isso já completamente lança por terra a condição desse livro ser um livro inspirado. Vou continuar a leitura. Outra prova contra a inspiração é a falta de orientação divina para este livro. É quando o autor declara: contudo, pelo reconhecimento que esperamos de muitos e de boa mente nos submetemos à dura tarefa. O que o autor está dizendo? Que nós estamos esperando o reconhecimento de vocês, por isso nós nos dispomos a escrever o que estamos escrevendo. No verso 27 você encontra isso. Com isso, se mostra afetivamente desprovido de amparo espiritual, bem diferente do que ocorre com os escritores do Antigo Testamento, que realmente, se você ler de Gênesis até Malaquias, você não vê esse cuidado com os escritores. Na referência do capítulo 10, verso 10, novas frases demonstram que a obra é uma produção meramente humana. Segundo o autor, ele próprio irá narrar os fatos resumindo-os. Dessa forma, descortinou a verdade a respeito de um texto que estava completamente sob o seu domínio, ou seja,
Ele elaborou a obra de acordo com a sua própria vontade, como bem quis. Lê lá depois o capítulo 10 de Malaquias, verso 10, diz isso claramente. Na referência a Malaquias 12, 38 a 45, encontra-se o episódio mais questionável de todo o livro: a coleta de ofertas que seriam destinadas a Jerusalém em prol das almas dos soldados judeus mortos por terem tocado em coisa imunda e proibida pela lei mosaica. A comparação é prática, a narração em tudo semelhante ao texto de Josué, capítulo 7, do 1 a 26. Assim como Acã levou para o acampamento objetos proibidos aos judeus, Deuteronômio 7, 25 a 26, cuja consequência foi a derrota dos israelitas numa batalha já ganha. Praticamente os homens de Judas e Macabeus também ocultaram em suas vestes objetos sagrados aos ídolos de Jaina, capítulo 12, verso 40, de 2 Macabeus, o que foi reconhecido pelos correligionários sobreviventes de Judas como verdadeiro motivo da morte dos transgressores. Roma se valeu desse episódio para... Eu quero fazer uma observação. Você for ler o livro de Josué, capítulo 7, e você vai ler o texto de Acabe, você vê que o Acã, ele não termina bem quando ele é descoberto pelo que ele fez. Enquanto os de Judas Macabeus, eles, além de terminar bem, porque a fortuna seria também para a família, eles também teriam enterro digno, coisa que Acã também não teve. Embora o texto foi copiado de Josué capítulo 7, o destino, o desfecho do episódio não é semelhante. E isso é muito complicado. Voltando à leitura. Roma se valeu desse episódio para tentar fundamentar a suposta eficácia da oração pelos mortos, mas sem levar em consideração o seguinte contrassenso: Acã e seus familiares foram apedrejados e todo o seu pertence queimado. Já os homens de Judas Macabeus, além de um sepultamento digno, foram beneficiados com uma coleta destinada a Jerusalém para a expiação do pecado, para que os transgressores tivessem direito à ressurreição naquele dia. Vamos continuar a leitura? Eu já falei sobre isso. Mas será que o Senhor Deus efetuaria um juízo baseado em 2 pesos e 2 medidas? Será que Deus age assim? Dentro do mesmo livro, a Bíblia Sagrada, Deus não é um ser esquizofrênico, Deus não é um ser bipolar. Será que Deus faria desse jeito? Eu creio que não, e acredito que você também crê que não, baseado no que a Bíblia nos mostra. Na referência de 2 Macabeus 13:8, vemos o autor externando o seu juízo de justiça, como se o seu juízo pudesse ser equiparado ao juízo divino. Ao comentar a respeito da morte de certo homem chamado Menelau, da seguinte forma: com plena justiça, pois ele havia cometido muitos pecados contra o altar. Não é o homem que deve fazer esse tipo de julgamento. Quem julga isso é Deus. Mas vamos continuar. Na referência 14:37, certo homem, Razias, é denominado pai de judeus, porque segundo o autor, isso aqui é terrível, irmãos, terrível. Na referência, 2 Macabeus 14:37, certo homem, Razias, é denominado pai dos judeus, porque segundo o autor, esse ancião tinha virtudes que sempre eram empregadas em benefício do povo judeu. Todavia, não há como coadunar esse propósito com o pensamento dos fariseus, os mais inescrupulosos representantes da norma mosaica, que reconhecem como pai, no contexto terreno, apenas Abraão. Lucas 1:73, Lucas 3, verso 8. Pai era um adjetivo honroso empregado com muito cuidado pelo povo judeu. A sua atribuição nesse apócrifo ao desconhecido Razias se presta tão somente para desabonar o livro em análise. O livro de Macabeus, só por essa questão de Razias, já não deve mais ser aceito. O povo nunca aceitaria outro pai sem ser Abraão. Vamos continuar. A honra concedida a Razias, um procedimento particularmente do autor dessa obra, também é narrada no verso 41.
que compromete ainda mais a suposta nobreza do personagem. Nessa referência, Razias, cercado de todos os lados pelo exército inimigo, segue o modelo de covardia de Saul. Irmãos, é muito complicado. Fazendo uma leitura apologética do livro, uma leitura simples, dinâmica e rápida, você entende perfeitamente que esse livro tem problemas para ser aceito como sagrado. Ele tem discrepâncias e confrontamentos com a Bíblia que os judeus aceitam, né? A Bíblia hebraica aceita, a Bíblia protestante aceita. Existem muitas dificuldades de interpretação baseadas na dificuldade da escrita mesmo. São livros que vão contra o que a Bíblia diz, são ditos contrários à Bíblia. Essa covardia de Saul você encontra em 1 Samuel 31, do 1 a 6. Atirando-se sobre sua própria espada, cometendo suicídio. Após tão grave ferimento, o texto descreve a sua carreira em direção à muralha, de onde se arremessou sobre o povo. Apesar do ferimento da espada e da queda, uma altura de cerca de 5 metros, Razias ainda permaneceu vivo, conseguindo, não se sabe como, deslocar-se correndo no meio das tropas até chegar a uma rocha, sobre a qual, postado de pé, provavelmente valendo-se da incisão provocada pela espada em seu abdômen, retira as próprias entranhas com as mãos e as lança contra o povo. Irmãos, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que dizer, as observações que eu faço dos pontos referidos aqui. Eu não consigo entender. Eu acho que você entendeu o que eu li, só o que eu li já é o suficiente. O encerramento apoteótico da narrativa realmente... O encerramento apoteótico da narrativa realmente aparece alcançar níveis cinematográficos, quando não fabulosos e míticos. Após tantos excessos, torna-se desnecessário discutir a descabida afirmação de que o suicídio de Razias tratava sua nobreza, posto que tal iniciativa era vedado pelos judeus. Você tem lá o livro de Êxodo, capítulo 20, verso 13. A ordem de Deus é não matarás. Não matarás é muito simples. O suicídio é um homicídio, é um auto-homicídio. E Deus também condena. O ápice da fragilidade humana surge na referência do capítulo 15 de 2 Macabeus, no verso 38, onde o autor presta contas ao leitor sobre a qualidade da obra. E faz isso nos seguintes termos, palavra de Macabeus: se o fiz bem, de maneira conveniente, a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente e de modo medíocre, é isso que me foi possível. Por todo o exposto, constata-se que, embora alguns aspectos relacionados à historicidade possam merecer crédito, a obra, de modo geral, não goza do caráter qualitativo comum aos livros divinamente inspirados. Peço a você que medite no que foi falado. Se você tem uma Bíblia de Jerusalém em casa, por favor, pegue referências. Caso contrário, você consegue baixar na internet a Bíblia de Jerusalém. Faça, sim, uma leitura criteriosa sobre esses livros, essas exposições que foram feitas aqui. A próxima que nós vamos falar vai ser as implicações do livro de Sabedoria de Salomão e depois o livro de Eclesiástico. Tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, é um pedido que faço a você. Tá bom? Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus.